Certa vez eu li em um material que dizia que a maior frustração da vida de um homem é chegar ao término da sua vida sem ter cumprido o seu propósito. Todo ser humano, quando ele vem para essa terra, ele vem com um propósito da sua existência. E esse autor, ele dizia que a maior frustração que pode haver na vida de uma pessoa é ela terminar a vida sem ter cumprido o propósito para o qual ela foi gerada no Senhor. Amém? E você vai entender o porquê desse texto. Romanos 5, a partir do versículo 3, nós vamos ler do 3 ao 5. O apóstolo Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Quantos aqui têm passado por algum nível de tribulação? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Se você tem passado, está precisando de mão aí, meu irmão? Se você tem passado por algum nível de tribulação, em qualquer área da sua vida, levanta a mão. Amém? Então espero que essa palavra te edifique, em nome de Jesus. Eu gosto muito de dar títulos, né? De dar ou temas ou títulos para as minhas ministrações. Eu sempre que eu escrevo, eu vou deixando guardadinho. Eu tenho uma pasta lá cheia de ministrações. E para essa daqui eu coloquei o seguinte título: lidando com os processos para vivermos o propósito. Querido, você já entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Cada um de nós foi gerado no Senhor para algo. Existe algo nesta terra que o Senhor confiou única e exclusivamente a cada um de nós. E Ele conta comigo e com você para que esse propósito seja desenvolvido. Então, se você ainda não sabe o porquê da sua existência, o porquê você está aqui, claro, todos nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para nos relacionarmos com Ele, para termos uma vida de comunhão e de intimidade com o nosso Criador, mas Ele tem um propósito particular para cada um de nós. Amém, pastor? O senhor já descobriu qual é o seu propósito? Eu tenho plena consciência de qual é o meu propósito em Deus. E muitas vezes os irmãos olham para outros irmãos fluindo e coisas acontecendo, mas na verdade ninguém sabe os processos que cada um está passando para chegar naquele lugar. Se você olhar para quem está do seu lado agora, talvez você não tenha a menor ideia dos processos que esse irmão, que esta irmã está vivendo hoje, para que ele possa alcançar o propósito de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, querido, é que a nossa vida ela é feita de sucessivos processos. Você sempre vai estar engajado em algum processo da parte de Deus para a sua vida. E muitas vezes esse processo ele vai incluir o que o apóstolo Paulo acabou de dizer: nos gloriamos nas tribulações. Os processos de Deus na nossa vida são processos que muitas vezes vão trazer dores, vão trazer sentimentos que nós teremos que aprender a lidar e nos encontrar no Senhor para entendermos aquilo que Ele está fazendo. Mas o apóstolo Paulo, nós vamos estudar mais aqui sobre os processos, mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. A orientação de Paulo é que devemos nos gloriar na tribulação. Quantos aqui creem que o Senhor é soberano?
Quantos creem na soberania de Deus? Quantos creem que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas? Então, se você realmente crê nisso, tudo que você está passando hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo isso está perfeitamente dentro do controle de Deus. Amém? Quantos concordam comigo? Como o pastor Luiz sempre diz, nós não temos que orar para que o Senhor tome o controle, porque Ele não vai tomar o controle de algo que Ele nunca perdeu. Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas. Só que às vezes, na caminhada parece que estamos meio perdidos, ou que não estamos entendendo o que está acontecendo. Querido, isso tem muito mais a ver conosco do que com Deus, porque Ele continua no controle. Somos nós que precisamos entender e nos alinhar naquilo que Deus está fazendo. Então, quando nós estamos caminhando rumo ao cumprimento desse propósito da nossa existência, estaremos num processo de crescimento. E todo crescimento gera dor. Não é verdade? Quantos aqui têm filhos adolescentes que reclamam de dor, porque os ossos estão crescendo? Todo crescimento gera dor. Todo crescimento gera dor. Então perceba, querido, que na sua trajetória de vida até aqui, a sua vida ela passa por constantes e diferentes fases. Existem momentos da nossa vida que nós estamos lá em cima, não é verdade? A gente está pilhado, a gente está mil, a gente está aleluiado, não é verdade? Botou a mão no teclado, a glória vem. Nós passamos por momentos assim. Liberou uma palavra, acontece. E de repente nós vamos nos ver em momentos profundos, difíceis, momentos de deserto. Eu creio que muitos de nós aqui já perguntamos: Senhor, cadê o Senhor? Né? Tem até uma música, né, do Palavra Antiga: Deus, onde está? Onde está? Eu creio que muitas pessoas já fizeram essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta: Senhor, cadê o Senhor? Parece que o Senhor se calou, não é verdade? Parece que às vezes quando a gente mais precisa de uma clareza, parece que o Senhor se cala. Querido, tudo isso faz parte do processo, faz parte desse crescimento. E você que está aqui sentado me ouvindo, para mim é uma honra, um privilégio e uma responsabilidade lhe servir à mesa do Senhor. E eu preciso lhes dizer isso: você está sendo esticado pelo Senhor. Você está crescendo em Deus, em diversas áreas da sua vida. E não ache que esse crescimento vai ser indolor, porque ele não vai ser. Ele não vai ser. A dor, ela é pedagógica. A dor é pedagógica. Nós aprendemos durante um processo de dor. Só que nós só vamos aprender quando nós entrarmos nesse entendimento do apóstolo Paulo, de que nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir esperança, e a esperança vai produzir paciência, e a paciência vai produzir experiência, e a experiência, esperança. Então entenda, meu irmão, minha irmã, todo o processo que você está vivendo hoje, o Senhor está permitindo para que você tenha experiências com Ele, para que você amadureça nele. Há uns 4 ou 5 anos eu passei pelo maior deserto financeiro que a minha casa já passou. Quantos aqui já passaram por lá? Talvez a gente tenha até se encontrado nesse deserto. E foi um tempo, querido, de tanta necessidade, não de falta, mas uma necessidade em que eu não podia ir ao mercado e comprar um chocolate para as minhas filhas, senão faltava para comida. Foi um momento muito difícil.
Foi um momento em que eu e minha esposa tivemos que recomeçar a nossa vida do zero. E nesse momento estava muito claro que o Senhor havia nos conduzido a um deserto. E doeu muito, doeu muito. Se você já passou por lá, você sabe o quanto dói. O seu filho pedir algo e você não ter R$2. Chegar o aniversário da minha esposa e eu não ter R$2 para comprar uma massa de bolo pronta para fazer. Porque senão faltava. Vocês estão me entendendo, né? E nessa época eu fui vender verduras. Vender verdura para fazer um dinheiro, porque eu tinha 2 meninas na fralda. E precisava. E aí tinha dia que eu saía, fazia um calor absurdo, queimava toda a verdura. E eu tinha prejuízo. Quando eu vendia tudo, o lucro era R$20, R$30 no dia. Quando vendia tudo, para sustentar a minha casa. Mas, queridos, nesse momento de muita dor, em que parecia que estava todo mundo distante. O deserto é assim, né? Fica todo mundo longe. Nós fomos profundamente tratados pelo Senhor. E nós experimentamos do maná que caía lá na nossa porta. A ponto de minha esposa olhar para mim e falar assim: amor, estou com tanta vontade de comer rúcula, faz tempo que eu não como rúcula. E eu não tinha dinheiro, nessa época eu ainda não estava vendendo verdura. E de repente passava um pastor que trabalhava com verduras e deixava uma caixa de verdura. E aí chegou o aniversário dela, não tinha dinheiro, não tinha R$2 para o bolo. Batia uma irmã lá na porta: pastora, hoje eu fui fazer um bolo, lembrei da senhora e eu vim fazer aquele bolo que a senhora tanto gosta. Toma aqui. Chegava na hora. Então o maná sempre vinha, a provisão sempre vinha, mas nós fomos esticados. Por quê? Porque o Senhor estava nos levando cada vez mais para o centro da vontade dEle, para o cumprimento do propósito que Ele tem na nossa vida. E nesse cumprimento vão haver processos e processos de dor. Processos de dor. Querido, entenda, você se tornou a pessoa que você é hoje após passar por algumas situações e com base nelas, você se moldou para ser quem é hoje. Mas algumas pessoas, elas olham para como elas estão hoje e elas dizem: olha, se eu soubesse o que eu sei hoje há 10, 20 anos, eu não teria feito aquelas mesmas coisas. Mas talvez se você não tivesse feito aquelas mesmas coisas, você não saberia o que sabe hoje. Por quê? Porque tudo faz parte do propósito. Quantos aqui acreditam que já tomaram decisões erradas ao longo da vida? Você aprendeu algo com isso? Fez parte do propósito. Te ensinou. Te amadureceu. Amém? Porém, sempre que nós ouvimos essa palavra processo, principalmente aqui no nosso meio cristão, a gente atribui a algo ruim, a algo difícil, a algo doloroso. E nesses poucos minutos que eu tenho poucos minutos mesmo, eu quero te ajudar, querido, a olhar com uma ótica bíblica para aquilo que você está vivendo, sabendo que o Senhor, Ele é soberano, e cada dor, cada lágrima, cada sofrimento, cada perda, cada luto, Ele está no absoluto controle. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós pensamos nesse processo, nesse contexto de igreja, contexto cristão, ele nos dá uma sensação de algo que é ruim, algo difícil, algo que não é agradável de passar. Por quê? Porque nós estamos olhando pela nossa alma, pelas dores, pelas dificuldades. Então, eu quero lhe trazer uma visão um pouco mais hoje contrária, né, essa visão popular da sociedade. E o livro de Romanos, a maneira com que Paulo escreve aos Romanos, vai nos deixar claro que devemos nos alegrar na tribulação. Você consegue compreender que mistério é esse?
você está passando por uma luta. Por exemplo, quem lembra da história do carro, né? Em abril, véspera do meu aniversário, caminhão bateu em mim. Caminhão bateu, arrebentou a traseira do meu carro. A gente rodou lá na Schmidhausen. Caminhão que estava errado, não era eu não. Eu estava na direita, certinho. Ele deu a seta, entrou e foi empurrando. Querido, eu podia ter saído do carro e olhado e murmurado e reclamado. Mas não, o que eu falei? Eu olhei e vi que estava todo mundo bem, ninguém tinha cortado, ninguém tinha morrido, não tinha sangue, não tinha nada. O Renato lembra, eu mandei as fotos para ele, falei do carro. Eu saí ali, eu poderia ter reclamado e feito tantas coisas, mas eu olhei simplesmente para minha família e falei: graças a Deus que nós estamos bem. O Senhor é soberano, Ele poupou a nossa vida e Ele tem o controle de todas as coisas. E na hora o Espírito Santo nos ministrou: para o novo chegar, o velho tem que sair. Falei: amém. Minha esposa pegou o para-choque, segurou na lateral do braço, nós fomos lá para casa, né? Coloquei o carro arrebentado lá do lado da vaga da minha vizinha, e ele ficou lá quebrado, porta estourada, tudo estourado ali, e ficou ali um pouquinho. E aí no dia seguinte, café de pastores, eu acordei, pensei: vou ou não vou? Fico em casa ou não fico? Falei: não, eu vou. Não vou me entregar, não vou deixar a tristeza, desânimo, nada disso ganhar espaço. Eu tive apenas uma preocupação: eu tinha uma viagem grande marcada de ministrações, e na hora que bateu eu pensei: e agora? Com que carro que eu vou? Será que eu vou ter que pedir o carro do pastor Vânia de alguém? Com que carro que eu vou? Com que carro que eu vou? Foi a minha preocupação, mas eu falei: amém, o Senhor vai fazer. Isso foi 7 da noite no dia seguinte, mas dos nossos lábios não saiu uma palavra de reclamação ou de murmuração. 9 da manhã estava aqui no café com pastores, e quem viu aí se lembra, o pastor Luiz orou por mim, e ele profetizou: o Senhor vai te dar um carro novo. Alguém vai levantar a chave e vai dizer: esse carro é seu. O pastor Ulisses ali atrás falou: fala para ele que o meu Cruze é dele. Toma, está aqui. Mas fez parte o processo, a dor, o susto. Então entenda, querido, nós precisamos aprender a nos gloriarmos, a nos alegrarmos, a exaltarmos, exultarmos o Senhor no meio dos processos de dor. E essa dor, ela pode ser de diversos níveis. Ela pode ser uma dor física. Talvez aqui hoje haja pessoas que estão sofrendo na carne, sofrendo no corpo, enfermidades na família. Talvez a dor seja a dor da perda de um ente querido, de uma demissão, de um problema financeiro. Seja qual for, querido, aprenda a louvar, a exaltar, a glorificar o Senhor nesse processo. Porque esse processo está no perfeito controle das mãos dele, e o objetivo de tudo isso é te amadurecer para cumprir o propósito que ele tem para você. Quantos aqui têm um propósito em Deus? Amém? Então se prepare, porque ele vai te preparar para isso. Amém? Paulo ainda nos afirma em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, eu vou ler rapidamente: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então a vontade de Deus é que você dê graças em todas as circunstâncias. Pastor, mas o senhor está falando isso que o senhor não sabe o que eu estou passando, e você não sabe o que eu estou passando. É assim mesmo, é desse jeito. Independente do nível de dor, do nível de sofrimento, a orientação da palavra de Deus é que nós devemos dar graças. Eu lembro um dia eu recebi um e-mail comunicando uma demissão. Eu morava em São Paulo, capital. Eu poderia ter tido diversas reações. A minha reação foi:
Eu me alegrei e eu dei graças a Deus. Minha esposa olhou para mim e falou: como assim? A gente mora de aluguel, a gente tem conta para pagar. Você está feliz porque foi mandado embora? Sim, porque a palavra fala que eu tenho que dar graças em toda e qualquer circunstância. Amém? Em toda e qualquer circunstância. Então devemos entender que o processo é algo que devemos passar dando graças, porque em meio a esses processos, por mais difíceis que sejam as tribulações, elas nos encaminharão para vivermos o propósito de Deus. Por mais difíceis que sejam, elas fazem parte da moenda de Deus na nossa vida, para que possamos cumprir esse propósito, que é único para cada um. E é tão interessante que o salmista, no Salmo 104, ele diz o seguinte, 104:15, o salmista vai dizer: o vinho que alegra o homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o vigor. Ele vai falar de coisas que vêm a partir de 3 itens que ele apresenta: o vinho, o azeite, o pão. Querido, vinho, quando você olha para a Bíblia, é o sinônimo da alegria. Quantos aqui já pediram a alegria do Senhor? Senhor, quero ser alegre, quero alegria. O que Ele vai fazer, querido? Ele vai nos tratar num processo como de produção do vinho. Biblicamente, o salmista está dizendo que o vinho é o que alegra o coração. E eu fui ler um pouquinho sobre esses processos. Eu peguei esses 3 itens que o salmista fala: o vinho, o azeite e o pão. E olha que interessante, querido, nós muitas vezes desejamos a alegria do Senhor, mas para que haja essa alegria, a uva, ela tem que passar por vários processos, e eu vou mencionar alguns deles aqui. O primeiro deles é a colheita, é o corte. Então talvez você olhe para a sua vida hoje, você aparentemente esteja sendo podado, esteja sendo cortado, esteja sendo removido de algum lugar, de alguma posição. Querido, isso faz parte do processo. É o corte, a colheita. Depois existe um processo que é chamado de desengace. O que é isso? É a limpeza dos ramos. Depois que o cacho de uva ele é cortado, ele começa a ser limpo, tirar os ramos, para que o vinho não fique amargo. Depois disso vem a prensagem, que é quando ele é esmagado. Aí dói, né, pastor? É quando a uva ela é esmagada. E depois disso vem o processo de fermentação. E qual é uma característica do processo de fermentação? Tem que elevar a temperatura. Então Deus bota um pouquinho de fogo ali. Aí a gente canta, né, Duda? E se eu passar pelo fogo, não temerei. E Deus eleva um pouquinho o nível do fogo, para que venha essa fermentação. Depois existe um processo de mudança de recipientes, para que não haja contaminação por aquilo que foi fermentado. Depois vem a clarificação, que aí é a remoção daquela cor turva, para deixar limpo. Talvez você esteja sendo clarificado pelo Senhor nesses dias. E depois vem o amadurecimento. Sabe o que é o amadurecimento? É o tempo de espera. Porque o vinho, para ele se tornar bom, ele tem que descansar. E aí quando você passou por tudo isso, você acha que já está na hora, o Senhor te coloca ali em stand-by um pouquinho, dá um pause, te deixa em espera, para esse repouso, essa espera. Muitos de nós desejamos a unção. Quantos aqui já pediram a unção de Deus? Seja sincero: Senhor, eu quero a tua unção, eu quero ser um homem cheio de unção, eu quero fazer 2 acordes e a unção tomar o ambiente.
pegar o baixo ali e a unção descer. Querido, para haver uma unção, a azeitona vai ter que ser espremida. E está tudo dentro do controle do Senhor. Todos esses processos de dor estão dentro do controle do Senhor. É uma delícia ter a alegria, mas existe um processo para que ela chegue. É uma delícia a unção de Deus, mas existe um processo semelhante com a oliva, o fruto da oliveira, para que essa unção venha. O pão, é uma delícia comer um pão que acabou de sair do forno, mas o trigo tem que ser colhido, moído, fermentado, batido. Eu lembro, algumas vezes eu vi o processo de produção de pão. Tem alguns pães que o pessoal bate mesmo no pão, dá pancada, vira e bate na mesa, e bate no pão. Aí a hora que ele cresce, pega a faca e corta o pão no meio, deixa ele crescer e bate de novo. A hora que bateu, amassa. É isso que Deus faz com a gente. Quantos de nós já dizemos: Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos, usa-me. Oh, oração perigosa. Você já viu o oleiro fazendo vaso? Ele pega a argila, ele bota lá na rodinha, não sei o nome, e ele começa a pressionar. Ele começa a pressionar, ele começa a apertar. Talvez como Paulo disse, né, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, pressionado de todos os lados. E o oleiro começa a apertar, apertar, e com a força que ele impõe com as suas mãos, ele vai dando forma àquele vaso. Só que se no meio do caminho o vaso desandar, o que ele faz? Quebra tudo e começa de novo. Aí a hora que ele está fazendo, achou uma impureza que vai comprometer depois, o que ele faz? Ele arranca aquilo, e aí ele precisa refazer. E é isso que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Então entenda, querido, essa moedura, esse espremer, esse modelar que Deus está fazendo, é para que você seja um vaso preparado, maduro nas mãos dele. Só que daí depois que o vaso está lindo, está pronto, e o oleiro desliga lá aquela rodinha dele, aí o vaso, ele deve falar: acabou o processo. Não acabou, agora tem a fornalha. Tem que ir para o fogo. Se não for para o fogo, não seca. Se não secar, quebra. Não pode botar nada dentro. Quantos estão comigo? Querido, e basta você olhar para a Bíblia. Tantos homens e mulheres de Deus viveram processos dolorosos. José, temos os estágios da vida de José. O poço, depois escravo, depois a prisão, até que ele chegou no governo. Se ele não tivesse caído no poço, será que ele teria chegado ao governo? O poço, a prisão fazia parte do processo. Quando você olha para Davi, começou matando urso, matando leão, de repente matou Golias, de repente ele teve que aprender a lidar com a perseguição de Saul, até que chegou o trono. Será que se ele não tivesse enfrentado aquelas lutas, ele estaria apto, experimentado, como Paulo fala, a experiência para o trono? Talvez não. Quando você olha, por exemplo, para Eliseu, ele recebe o chamado, ele precisa fazer uma renúncia, ele vai e queima tudo, e daí ele começa um tempo de serviço, ali com o profeta Elias, até receber a dupla porção. Quando você olha para Pedro, ele é chamado, ele abandona tudo, ele caminha com o Senhor, ele nega, depois vem o arrependimento, para que então ele fosse estabelecido pelo Senhor, para cuidar das ovelhas. Então entenda, querido, eu não vou me estender muito por conta do horário, mas em resumo eu queria que você entendesse isso, que todo o processo que você está passando, certamente está te preparando para viver esse propósito de Deus. E você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez o Senhor esteja te levantando como um pregador do Evangelho, como um empresário, como um profissional de sucesso, não sei.
Mas seja qual for este lugar que o Senhor está te levando, não haverá isenção de processos. E eu vou dar um conselho para vocês que eu dou esse conselho muito para os meninos lá do SOS. Não pule etapas. Se submeta ao processo de Deus. Não queira tomar, como eu brinco lá com o pessoal no SOS, o chá de jatobão. Vocês já ouviram esse chá? Ah, jatobão, não preciso mais. Chá de jatobão, o pessoal toma. Não queira, querido. Se submeta. Por isso que eu perguntei aqui, quantos creem na soberania de Deus? E todos levantaram a mão. Então, se você crê que Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo, até mesmo as situações mais delicadas da sua vida estão no controle dEle. Pastor, então como que eu passo por isso para chegar no propósito? O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, quando ele escreve uma carta aos Filipenses, e no capítulo 4 ele vai declarar o seguinte. Você vai ouvir isso agora de uma pessoa que está encarcerada, que está na prisão, mas que entendeu o caminho para o cumprimento do propósito. E ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você está ouvindo isso de um homem que estava preso em Roma, dizendo: alegre-se. E é tão interessante que a versão original daquele versículo que a gente fala, a alegria do Senhor é a nossa força. O texto original, ele vai dizer: a alegria que vem do Senhor é a que nos fortalece. A alegria que vem do Senhor é a que nos fortalece. Então entenda, querido, está doendo? Talvez alguns estejam em processos de dor, de esmagamento, de serem moídos, de talvez não quererem estar vivendo o que estão vivendo hoje. Mas se você crê que o Senhor está no controle de tudo, o meu conselho bíblico para você é: escolha alegrar-se no Senhor, em nome de Jesus. Se coloque em pé, deixa eu orar por você. Só uma pergunta: tem alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega ao Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de fazer essa oração pública hoje? Se tiver alguém, eu quero orar por você. Se você entende que só a alegria que vem do Senhor é a que pode te ajudar nesses processos, e você quer entregar a sua vida para Ele, eu quero orar por você. Tem alguém? Se não tiver, vamos orar por todos. Amém, querido? O Senhor sabe exatamente o que você está vivendo hoje. O Senhor sabe exatamente como você entrou aqui. E eu te digo, Ele tem o controle de todas as coisas. Então escolha se alegrar, escolha se regozijar, escolha ser cheio da alegria que vem dEle, para que você seja fortalecido. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, que não volta vazia. Senhor, e agora nós clamamos e intercedemos por cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças que estão passando por processos do Senhor em suas vidas, para que o propósito possa ser alcançado. Nesta noite nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos que venha sobre nós a Tua alegria que nos fortalece,
que venha sobre nós a ótica do Senhor. Ajuda-nos a olhar para as nossas vidas, não pela ótica humana, terrena e limitada, mas ajuda-nos a olhar pela ótica celestial. Sim, porque Ele vive, nós podemos crer. Há esperança para cada um de nós. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode declarar isso mais uma vez? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quantos creem? Amém? Glória a Deus. Então guarde essa palavra. Nós precisamos da alegria do Senhor, que é a que nos fortalece. Amém? Não se esqueça dos pães do SOS lá no fundo. E que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe e te livre de todo mal. Em nome de Jesus.